Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Se você acompanha o meu canal, você percebeu que no vídeo anterior eu falei sobre a franquia de filmes de terror Pânico. Se você não sabe, essa franquia de filmes é do subgênero slasher. E se você nunca ouviu falar sobre o que é de fato esse subgênero, esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, você já sabe o que deve fazer. Deixa o seu like para poder me ajudar e ajudar o canal, né? Se inscreva se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Agora, vamos para o vídeo conhecer o que de fato é o gênero slasher, que faz parte também da franquia aí, né, e do mundo do terror. O slasher é um dos subgêneros mais populares e influentes do cinema de terror. Ele se caracteriza por histórias em que um assassino, geralmente mascarado ou misterioso, persegue e mata suas vítimas de uma maneira brutal, frequentemente com armas cortantes ou perfurantes, como facas, machados ou ganchos. Apesar de ser bem simples na superfície, o slasher possui uma estrutura, um estilo e uma simbologia própria que marcaram gerações e moldaram toda a cultura do horror. Mas o que é de fato o subgênero slasher? Para você entender melhor, o termo slasher deriva do verbo inglês to slash, que significa cortar ou golpear. Esse subgênero concentra-se no medo visceral e primitivo de ser atacado por um assassino implacável, muitas vezes desconhecido. O foco está tanto nas mortes quanto na tensão que antecede cada ataque. A narrativa costuma envolver um grupo de jovens ou amigos, campistas, estudantes ou moradores de uma pequena comunidade que se tornam alvos de um assassino que age daquela forma metódica ou impulsiva. Outra pergunta muito básica: quais seriam os elementos principais do slasher? Bem, para você entender quais seriam eles, eu vou começar falando sobre o assassino. Ele pode ser mascarado, deformado ou simplesmente uma pessoa comum. Geralmente tem um passado traumático, que é um motivo de vingança, né? Ou é um psicopata que não tem aquela explicação racional para o que faz. Ele é persistente, rápido, forte e aparentemente imparável. Alguns exemplos clássicos são o Michael Myers, o Jason, o Ghostface, entre outros. A segunda coisa que eu devo dizer que está relacionada a esse gênero de terror são as vítimas. Muitas vezes elas são jovens, são despreocupadas e muito vulneráveis e podem cometer aqueles erros típicos como ir sozinhos, ignorar sinais de perigo, explorar lugares abandonados. Representam a inocência, a imprudência ou o caos social que o assassino pune. A terceira coisa que eu devo mencionar sobre esse gênero é a Final Girl. Esse é um dos elementos mais icônicos do slasher. A Final Girl é a última sobrevivente. Geralmente é uma jovem inteligente, cautelosa e moralmente correta. Ela é a personagem feminina que confronta o assassino e, em muitos casos, o derrota. Alguns exemplos aqui clássicos que muitos devem conhecer são a Laurie Strode, do filme Halloween, a personagem Nancy Thompson, do filme A Hora do Pesadelo, e a personagem Sidney Prescott, da franquia Pânico. A quarta coisa que eu não posso deixar de mencionar sobre esse gênero é o uso de armas brancas. Isso porque o assassino geralmente utiliza faca, facão, serra elétrica, machado ou outro instrumento cortante para poder causar todo o crime, porque isso permite a violência de proximidade e aumenta aquela tensão de perseguição. A quinta coisa é o estilo de perseguição, porque esse slasher, né, ele vai explorar o correr e o se esconder. Vai explorar essa parte de respirações ofegantes, as luzes piscando, casas vazias, florestas escuras, aquele suspense muito crescente. Tudo construído para deixar o espectador impotente diante daquela iminência do ataque.
Mas quando será que foi que de fato esse estilo de terror surgiu? Quando aconteceu a origem e a evolução do gênero slasher? Nas décadas de 60 e 70 chegaram os precursores, filmes como Psicose, de 1960, e O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, pavimentaram o caminho com assassinos violentos e perseguições sombrias. Com a chegada dos anos 80, tivemos aquela famosa Era de Ouro. Essa década consolidou o gênero com os grandes ícones como Halloween, que foi um filme lançado em 1978, Sexta-feira 13, que chegou em 1980, e A Hora do Pesadelo, que estreou em 1984. Essas franquias definiram a estrutura clássica e geraram incontáveis sequências e imitações. Nos anos 90, nós tivemos aquela reinvenção. Isso porque foi em 1996, com a chegada da franquia Pânico, que o slasher ressurgiu. O filme trouxe humor metalinguístico, personagens conscientes dos clichês e uma crítica ao próprio gênero, renovando o interesse do público. Então, com a chegada dos anos 2000, tivemos a torture porn e os remakes. O slasher perdeu força para subgêneros mais violentos, mas ele continuou presente através de remakes e adaptações modernas. Então, de 2010 para frente, chegou a era da nostalgia e do pós-slasher, com o retorno de várias franquias e novas obras inteligentes, como Halloween, que foi lançado em 2018, Freak, lançado em 2020, X, lançado em 2022 e Pânico, lançado em 2022, o slasher voltou ao destaque, agora misturado com elementos psicológicos, críticas sociais e aquela estética moderna. Mas a melhor pergunta é: por que será que o slasher é tão popular assim? Olha, para você entender, esse gênero ele é muito popular por causa da tensão imediata que mexe com o medo universal de ser perseguido. Também é excelente por conta dos assassinos icônicos, que são aquelas figuras mascaradas e são muito silenciosas, que se tornaram aqueles símbolos culturais. Também podemos mencionar a identificação com as vítimas, especialmente com a Final Girl. Não podemos deixar de falar sobre o mistério, aquela vontade de descobrir quem é o assassino, quando há aquela identidade secreta no meio de toda a história. E o melhor de tudo é a parte da adrenalina, principalmente por causa daquelas cenas rápidas, violentas e cheias de suspense. É bom você entender que o slasher também carrega metáforas sociais como punição, traumas, transição da juventude para a vida adulta e aquele medo do desconhecido. Portanto, eu posso dizer que o slasher é sim um subgênero fundamental do terror, responsável por alguns dos vilões mais famosos da cultura pop, e por um estilo cinematográfico que equilibra violência, tensão e narrativa simples, porém muito poderosa. Ele continua evoluindo, influenciando novas produções e se reinventando, provando que o medo de ser perseguido por um assassino implacável é algo que sempre encontrará espaço no imaginário coletivo. Mas e você? Você já conhecia, de fato, o que era esse terror com o subgênero slasher? Se você não conhecia nada a respeito desse tema, agora você está conhecendo e eu espero que você tenha entendido. Então, se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like para me ajudar e ajudar o meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos que também adoram o mundo do terror, principalmente do subgênero slasher. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!